Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar para vocês a respeito da República de Roma e de algumas mudanças políticas que aconteceram com a República. Então, só lembrando, né? A gente teve a fundação da cidade de Roma, que existem dois jeitos diferentes de explicar, né, através do mito do Rômulo e do Remo e através da história, né, dessa junção de latinos, etruscos e gregos. E o primeiro período o primeiro período da história de Roma é o período da monarquia, quando Roma passa a ser governada por reis. Então você tinha um rei que governava junto com uma assembleia com os cidadãos divididos em cúrias, né, que era uma espécie de organização que você tinha da cidade de Roma. E os quatro primeiros reis são latinos, dos povos fundadores da cidade de Roma, e os três últimos reis que você tem são etruscos. Até que um rei chamado de Tarquínio, o soberbo, faz o que não devia, os patrícios, liderados por um patrício chamado de Brutus, acabam expulsando Tarquínio, o soberbo e os etruscos da cidade de Roma, e começa então a República de Roma. A palavra república vem do latim res pública, que significa coisa pública, coisa do povo. Porque agora o poder da cidade de Roma não vai estar nas mãos de um único governante, de um único rei, mas ele vai estar na mão do povo da cidade de Roma. E é isso que a gente vai estudar agora. Vamos lá. Então, primeira coisa, né, a República Romana, ela não é exatamente uma democracia, ela é mais uma oligarquia. Por quê? Você não tem rei. Quem vai mandar, quem vai governar é o Senado. E desse Senado, você tinha um grupo de pessoas que participava. Quem que podia participar do Senado? Qualquer pessoa do povo de Roma. Lembra que o povo de Roma ele era dividido em quatro grupos, né? Os patrícios e os plebeus, e aí você tinha os clientes e você tinha os escravos. Todo mundo podia participar do Senado? Não. Os únicos que tinham direitos políticos, ou seja, os únicos que podiam participar do Senado eram os patrícios. E como você tem um grupo pequeno de pessoas que pode governar, então essa república ela era na verdade uma oligarquia, porque oligo significa pouco, poder de poucos, e só os patrícios podiam participar dessa vida pública. E esse Senado, né, ele era composto por esses patrícios que eram eleitos como senadores, e desse Senado eram escolhidos os magistrados. O que são magistraturas? Magistraturas são cargos públicos que eram eleitos para administrar a cidade de Roma. Os mais importantes eram os cônsules. O cônsul era uma espécie de prefeito, de presidente da cidade de Roma. E para evitar que o poder ficasse na mão de uma única pessoa, né, como era do caso da monarquia, eles sempre escolhiam dois cônsules, e esses dois cônsules, que eram os cargos públicos mais importantes, eles tinham outros cargos, outras magistraturas que os ajudavam, como os questores, os edis, os censores, os pretores. Então você tem uma série de cargos que tinham funções diversas. Um era responsável por contar as pessoas da cidade, outro por cobrar os impostos, outro era responsável pela administração pública, outro era responsável pela segurança pública. Então essas magistraturas elas eram escolhidas a partir dos senadores, e o cargo mais importante que você tinha aqui era o cargo de cônsules. Agora esse senado ele ficava todo na mão dos patrícios, eram os patrícios que governavam. Isso parecia justo com os plebeus? Não parecia justo com os plebeus, porque eram os plebeus que lutavam pela cidade de Roma, porque eles eram a maior parte dos soldados do exército romano. Os plebeus trabalhavam para sustentar os patrícios, porque eles eram os comerciantes, eles eram os artesãos, eles eram os camponeses, eles que tinham que trabalhar para sustentar. Então os plebeus trabalhavam um monte, pagavam um monte de impostos, mas eles não podiam tomar decisões em Roma. Até que os plebeus se revoltaram e resolveram fazer greve, né? Então o que acontecia? Como os plebeus eram a maior parte do exército, quando um povo inimigo estava se aproximando para lutar contra Roma, os soldados, os plebeus, resolveram fazer greve. Falaram assim, a gente não vai lutar. Não vamos lutar enquanto vocês não atenderem às nossas reivindicações. E dessa forma, paulatinamente, e a palavra paulatinamente significa pouco a pouco, ao longo de mais ou menos 200 anos, os plebeus eles conseguiram alguns direitos políticos. Quais direitos políticos são esses? Um dos primeiros que eles conseguiram, a eleição de um cargo chamado de tribuno da plebe. O tribuno da plebe era um representante dos plebeus no Senado e ele tinha poder de veto. O que significa esse poder de veto? Se uma lei
iria ser aprovada e ela seria prejudicial aos plebeus, esse tribuno da plebe podia dizer não. E se ele dissesse não, aquela lei estava vetada. O não dele era mais forte do que o sim de todos os outros senadores. Ele não podia aprovar uma lei sozinho. Mas se ele vetasse uma lei, o não dele é o que ficava. Então, a existência desse cargo era para evitar que leis prejudiciais aos plebeus fossem aprovadas no Senado. Uma segunda lei é chamada de Lei das 12 Tábuas. O que acontecia? O direito em Roma ele era um direito oral ou um direito consuetudinário. O que significa isso? Era um direito que não estava escrito, que não estava numa folha de papel, não tinha um conjunto de leis escrito em lugar nenhum que apoiava aquelas leis. As leis se baseavam na tradição, as leis se baseavam na oralidade. Qual que é o problema disso? As leis elas eram aplicadas diferente para patrícios do que elas eram aplicadas para plebeus. Então, por exemplo, o patrício cometeu um crime e o plebeu cometeu o mesmo crime. Então, o juiz iria julgar. Ele olha para o patrício e diz, você pode ir embora, só paga uma cesta básica. Olha para o plebeu, ferrou, pena de morte para ele. Por quê? Porque o direito ele não estava escrito em lugar nenhum. E como isso não estava escrito em lugar nenhum, ele era aplicado de maneira diferente para patrícios do que ele era aplicado para plebeus. Então os plebeus eles conseguiram fazer com que as leis fossem escritas em 12 grandes tábuas de madeira que ficaram em exposição. E quando elas ficaram em exposição e o direito passou a ser escrito, ele passou a valer igualmente para patrícios e plebeus. Uma palavra chique para isso é isonomia. Iso igual nomus lei. A lei começou a valer igualmente para patrícios e para plebeus. Um grande direito que eles conseguiram. Um outro direito que eles conseguiram, uma lei chamada de canuleia. O que significa isso? Era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. Então, como eles eram grupos sociais distintos, se você casasse, você produzia uma mistura entre os dois que para os patrícios não seria boa. Então, era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. A lei canuleia começou a permitir casamentos entre esses grupos, entre os patrícios e plebeus. É claro que tinha algumas condições, né? Tinha que ser uma família patrícia que estava empobrecida, um plebeu que estava crescendo, que estava enriquecendo, assim você podia misturar, mas você agora pode ter casamento entre patrícios e plebeus. Uma outra lei, chamada de Lei Licínia. A Lei Licínia proibia a escravidão dos plebeus por dívidas. Então os plebeus eles não podiam mais ser escravizados pelo fato de estarem devendo dinheiro para os patrícios. Eles teriam que pagar de uma outra forma, mas eles não iriam perder a sua liberdade por causa de suas dívidas. Então isso também foi um grande avanço para os plebeus. E uma outra questão que você tem é a questão do plebiscito, é a questão de que os plebeus eles podiam votar em algumas leis que iria ser colocada a aprovação dos plebeus. Eles conseguiram outras leis, a aprovação de um representante dos plebeus, um senador que representava os plebeus todos os anos, o fato dos plebeus poderem exercer o cargo de líder religioso dentro da cidade de Roma. Então, assim, teve uma série de leis que os plebeus foram conseguindo ao longo desses 200 anos de história. Então, paulatinamente, pouco a pouco, os plebeus conseguiram adquirindo esses direitos políticos, principalmente através da luta, através das greves que eles faziam. E essa é uma das características políticas que você tem durante o período da República Romana. No próximo vídeo, a gente vai ver a expansão da cidade de Roma. Beleza, pessoal? Um abraço!